Como que você descobriu que você seria um pastor? Ah, essa é uma, essa é uma pergunta muito interessante, porque tudo começa muito mesmo antes de eu nascer. Minha mãe, ela sempre foi, ela se converteu, como eu falei pra você, ela se converteu aos 15 anos de idade, né, quando casou com meu pai. Sempre indo para a igreja, tudo. Aquela mulher do coque, né, mulher de oração até Uhum. hoje. Então, sempre de oração, sempre buscando ali. E uma das gravidez que a minha mãe teve, foi da minha irmã, Thalita, uma mulher do círculo de oração falou para ela que tinha visto um bebê, mas não era aquele que estava na barriga, né? Que a minha irmã nasceu e a mulher falou: "Ó, não é esse bebê que eu vi. O bebê que eu vi estava nas nuvens." E minha mãe já não queria ter mais filho, né? Já era o quarto filho. Uhum. Então, depois disso que a irmã falou com ela, que o bebê estava nas nuvens, aí eu vim. Daí que foi esse crescimento no meio cristão, esse crescimento no meio evangélico. E eu fui crescendo, sempre aprendendo, sempre buscando aprender, sempre tendo essa. Minha mãe, como eu disse, sempre uma mulher de oração. Eu sempre quis estar mais perto dela, né, entender como que era essa questão de oração, essa questão de busca. Então, como eu falei, eu sempre tive um foco assim, não, eu quero mais de Deus. Eu quero, até há um tempo atrás eu preguei em uma conferência em Avaré de jovens, falei que eu sempre fui um jovem muito louco, que eu queria ver demônio, que eu queria ver anjo, que eu queria... Então, algumas coisas na minha adolescência que eu pedia para Deus um pouco com falta de maturidade, hoje eu vejo que era o anseio de conhecê-lo. Cara, eu também queria ver essas coisas na minha adolescência. Será que eu vou virar pastor também ainda? Cara, olha, pode ser, viu? Porque eu tô estudando, ó, pra você ver como as coisas são. Aham. Então, mas é um desejo de conhecimento que a gente tem, e a gente quer descobrir mais, né? Então eu sempre tive isso. E na nossa igreja, né, na nossa igreja do Evangelho Quadrangular, nós temos o Instituto Teológico Quadrangular, né, que forma pastores, obreiros, né, credenciados, que é maravilhoso, é um ensino muito bom. Então eu comecei a me dedicar, minha esposa fez primeiro. Minha esposa tem uma história maravilhosa de conversão, ela, o meu cunhado também, que você Como que está é o nome assistindo, da sua esposa? Renata, Renata, queremos você aqui em com Renata. certeza. Então, e ela tem uma história maravilhosa também de conversão. E aí é um contexto muito, muito oposto, porque eu fui nascido e criado no berço evangélico, e a minha esposa não. Então ela nasceu, né, assim, não teve uma base cristã, não teve uma base assim. Digamos que entre espinhos. Isso. Então depois ela teve o conhecimento do Senhor e realmente foi uma transformação maravilhosa. Né? Tanto que hoje também é pastor ao Você meu como ela lado. tem raiz forte, né? Sim. Semente E boa, bem semeada. nossa, e eu me orgulho muito dela, me orgulho muito porque hoje eu sou o que sou, eu até me emociono em falar isso, porque hoje eu sou o que sou porque eu tenho minha esposa do meu lado. Infelizmente, como eu disse no começo, hoje ela não pôde estar aqui, né, tá dodói, mas eu sempre, aonde eu for, né, sempre vou levar ela aqui comigo, né, e sempre onde eu for eu vou falar dela. Mas ela teve um papel muito fundamental, um dos mais fundamentais, né, ao meu lado, para essa confirmação do chamado que Deus tem para minha vida. E eu descobri assim, cara, descobri através realmente do estudo, né, da minha dedicação, da minha vontade de pregar para as pessoas, da minha vontade de estar no altar. Embora eu tinha muito esse desejo, Rodrigo, eu sempre toquei, né? Meu pai sempre foi, até hoje é ministro de louvor, minha família, todos meus irmãos bateristas, minhas irmãs cantam, eu toco. Então eu sempre Cara, eu estive no tô todo altar. arrepiado. De verdade. Eu sempre estive no altar, sempre, sempre tocando. E só que o meu desejo era estar pregando. E eu nunca falei, sabe? Eu nunca falei que eu queria, ou chegava para o pastor e falava: "Pastor, me dá uma oportunidade para pregar, me dá uma oportunidade para fazer isso." Só que eu sempre tive aquele desejo: não, eu quero pregar, eu quero pregar. Eu sonhava com isso. Sonhava, dormia e sonhava que eu estava pregando para multidões. Dormia e sonhava que eu estava expulsando demônios, curando pessoas. A minha vida foi assim. Até então, a princípio, a minha esposa, ela se formou primeiro, né, no Instituto Teológico. Em seguida eu fui. E até no começo foi bem engraçado, porque quando ela se formou, o pastor ele dava oportunidades, até o pastor Ivo, que é meu pai na fé, também vai estar assistindo, é uma honra também.
Pastor? Pastor Ivo. Pastor Ivo, queremos você aqui também, pastor, compartilhando conhecimento com a gente. Benção, ele é um grande homem de Deus, sabedoria maravilhosa. Então, quando a minha esposa, ela recebeu, né, ela foi chamada, ordenada a obreira, credenciada, o pastor chamava ela para pregar e tudo mais, eu ficava, nossa, meu Deus, quando vai chegar a minha hora? Ficava naquilo, né? Tanto que a gente foi se preparando. Eu fui líder do Ministério do Louvor por 4 anos, trabalhando sempre com pessoas ali. Deus foi me lapidando. Deus foi me ensinando a cuidar de pessoas, a tratar com pessoas. Porque não é fácil, Rodrigo. Não é fácil. Lidar com pessoas não é fácil, mas é algo prazeroso demais. Obviamente, nós, em sequência aqui das perguntas, né, que a gente tem, a gente vai falar um pouco mais sobre o cuidado, né, com as pessoas, mas eu fui aprendendo, Deus foi me lapidando. Né? Eu costumo dizer que muitas das vezes as pessoas elas não recebem ou acham que Deus está demorando para abençoá-las porque Deus não está ouvindo a oração ou porque Deus não se atenta ao pedido, mas na verdade existem bênçãos que Deus nos prepara primeiro para receber aquela bênção. Não é simplesmente você pede um carro, eu tenho um sonho em ter um Corolla, né? E não é simplesmente eu ter um sonho e querer aquilo como objetivo da minha vida se eu não estou preparado para aquilo. Se eu não estiver preparado financeiramente, em primeiro lugar, para manter um Corolla, né, IPVA, né, a mecânica, se eu não estiver preparado, essa bênção para minha vida vai virar maldição. Então, a principal chave da bênção sobre as nossas vidas, entender através da persistência, da paciência, é entender que Deus, primeiramente, Ele nos prepara. Ele nos prepara para nos abençoar. Ele é um Deus tão amoroso, porque né, a carta de Tiago fala que às vezes nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Nós pedimos mal. Às vezes nós pedimos para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio prazer. E Deus sabe o que é melhor para nós. E eu fui crescendo assim, cara. Fui sendo lapidado, fui sendo... Né, as minhas características foram sendo lapidadas como pastor, como líder. Fui aprendendo muito. Uma pessoa que eu cresci muito também nesse meu período foi o meu cunhado, né, pastor Rodrigo de Itaí. Também é um cara que eu vou falar que ele deve estar aqui. Como que é o nome do pastor? Pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, meu xará, você deve estar aqui. Sim. Já está sendo representado por outro Rodrigo aqui. Outro Rodrigo, né? Que coincidência, né? Mas é um cara que eu cresci muito, uma liderança muito, muito especial, que também foi importante para minha vida. Então eu fui sendo lapidado dessa forma. E quando caiu a minha ficha que realmente Deus tinha depositado esse chamado sobre a minha vida, eu já fui ordenado. Fui ordenado, a gente veio para a Cerqueira. Fez 4 meses, vai fazer 5 meses que nós estamos aqui, pastoreando ali na igreja, na primeira igreja. O pastor é de onde? Sou de Olambra. Olambra, Paranapanema. Vamos deixar um abraço aqui então para Olambra, Paranapanema. Já saímos de Cerqueira, já fomos lá para Olambra agora. Então fui, entre outras experiências espirituais que Deus foi, né, direcionando, apontando, né, eu fui recebendo isso no meu coração e tomando posse. A chave de todas as coisas também é tomar posse. Se Deus tem, a gente realmente tem que tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida, para que a gente possa se empenhar verdadeiramente.